Se eu te dissesse que a maior parte do dinheiro que uma família gasta na volta às aulas não tem nada a ver com o que a criança realmente precisa, mas sim com o que o mercado faz você acreditar que é importante, você acreditaria? Porque todo ano é a mesma história. As férias acabam, a lista chega, os pais correm atrás de material e o dinheiro começa a sumir antes mesmo de a criança colocar o pé na escola. E se tem uma coisa que quase ninguém percebe, é que a volta às aulas vira um evento comercial igual datas tipo Black Friday e Natal. Só que com um detalhe ainda mais forte. Você sente que não pode dizer não, porque envolve seu filho, envolve educação, envolve cuidado, e isso ativa um lado emocional nos pais que o mercado conhece muito bem. Então hoje eu vou te mostrar como economizar de verdade na volta às aulas para crianças de um jeito prático, sem enrolação, sem passar vergonha, sem passar perrengue e sem deixar seu filho por baixo. É só estratégia, consciência e um pouco de organização. E a primeira dica para economizar na volta às aulas é simples, prática e quase ninguém faz direito. Inventário do que sobrou do ano anterior antes de comprar qualquer coisa nova. A maioria dos pais pega a lista e vai direto para a papelaria, mercado ou site comprar tudo de uma vez, como se o ano passado não tivesse existido. Só que criança dessa idade nunca usa tudo até o fim, e isso serve para lápis, borracha, apontador, tesoura, cola, estojo, régua, lápis de cor, canetinha e até cadernos que ficam pela metade. Se você fizer um inventário real antes de comprar, você já corta entre 10% e 40% do gasto, dependendo da escola. E tem um detalhe importante que muita gente não sabe. Escola não pode exigir marca específica nem item coletivo. Existe lei sobre isso. Então, antes de sair comprando tudo, vale olhar direitinho, porque muita lista vem com quantidade exagerada, item duplicado e coisa que não é usada nos primeiros meses. E assim que você faz o inventário, vem o segundo passo da primeira dica, que é separar o que é urgente do que pode esperar. Muita coisa da lista não vai ser usada na primeira semana, às vezes nem no primeiro mês. Então, se não é urgente, não compra agora. Porque preço de material escolar tem pico antes do início das aulas e depois cai. Então, se você compra primeiro só o essencial, que é lápis, borracha, caderno, mochila se realmente precisar, cola, apontador e mais um ou outro item, você já economiza só pelo timing. Agora vamos para a segunda dica, que é onde o orçamento dos pais costuma sofrer. Mochila, estojo, lancheira e itens com personagem famoso ou marca. Aqui funciona assim. Toda criança volta das férias e vê outra criança com mochila nova, estampa nova, personagem diferente ou um modelo que saiu esse ano, e começa a comparação. Mas isso não acontece porque a criança é consumista. Acontece porque o marketing dessas marcas trabalha em ciclos escolares. Todo ano lança personagem, tendência e edição limitada perto da volta às aulas, justamente para pegar os pais no ponto fraco. E a solução aqui não é proibir, é estratégia. Primeiro, você define um orçamento antes de ver o produto, porque se você vê o produto antes do orçamento, você perde. Então você define o quanto pode gastar e mostra para a criança 3 opções dentro desse valor. Quando você faz isso, você mantém controle e a criança sente que ela tem escolha, e quando a criança sente que escolheu, ela aceita melhor. Segundo ponto dessa dica, você não precisa comprar mochila no pico, porque a melhor época para comprar mochila não é janeiro, é entre abril e junho, quando sobra estoque, quando o preço cai e quando as lojas querem fazer giro. Só que para isso funcionar, a mochila atual precisa segurar mais um tempinho. Se estiver funcional, segura até a época boa. Se não estiver funcional, compra mais simples agora e troca depois no período barato. Terceiro ponto dessa dica é o que eu chamo de fórmula do funciona, é bonito e dura. Criança até 11 ou 12 anos não precisa do modelo premium mais caro, ela precisa do que não rasga na primeira semana. E pai e mãe precisam entender uma coisa, mochila cara não dura mais com criança dessa idade, ela só custa mais. O pulo dessa dica é entender que esse tipo de compra tem um peso emocional para os pais. Pai e mãe querem ver a criança feliz, mas felicidade de criança nessa idade tem memória curta. Na segunda semana de aula, a criança já nem lembra qual mochila era a moda no primeiro dia. Aqui vai um pensamento para você. Qual item da volta às aulas seu filho realmente liga e qual item é só pressão externa? Agora uma curiosidade rápida.
Quando você pergunta para os pais qual foi o item mais caro, eles falam mochila. Quando você pergunta para a criança qual item ela lembra depois de 2 semanas, ela fala dos amigos. E se você parar para pensar, isso já diz muita coisa. Inclusive, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual item da lista do seu filho você acha mais inútil ou exagerado? É curioso ver como alguns itens se repetem entre famílias diferentes. Agora a gente entra na terceira dica, e essa dica fala de algo que quase ninguém coloca no orçamento da volta às aulas, mas que come dinheiro até o final do ano: o lanche. Lanche comprado na cantina, no mercadinho ou dinheiro dado para comprar algo no intervalo parece barato na hora, mas quando você soma no fim do mês, o negócio fica insano. Vamos supor que a criança gaste R$ 8,00 por dia de lanche. Isso dá R$ 160 por mês. No ano letivo, isso vira R$ 1.600. Isso para uma criança. Se tiver 2, vira 3.200. Se tiver 3, melhor nem fazer a conta. E o mais curioso é que a maioria desses lanches nem alimenta direito, só dá pico de energia e fome de 2 horas depois. E a solução aqui não é virar gourmet e ficar fazendo lanche instagramável todo dia. A solução é montar lanche prático com 3 princípios simples: item que sacia, item que dá energia e item que dá vitaminas. O que isso quer dizer de forma simples? Um pão ou tapioca ou bolacha integral para energia, um queijo ou ovo ou iogurte para saciar e uma fruta para completar. E agora, o que mais importa: regularidade. Quando você faz isso todo dia, você elimina a necessidade de comprar lanche fora e economiza sem sofrimento. Outro detalhe que ninguém presta atenção é que bebida comprada também pesa. Um suco por dia dá mais de R$ 40 por mês. E isso sem contar que muitas bebidas são só açúcar. Então, mandar garrafa de água resolve metade do problema. Agora, a quarta dica é sobre o trio silencioso da volta às aulas: livros, uniforme e transporte, porque esses 3 normalmente não aparecem de uma vez só, mas quando chegam, chegam machucando. Vamos começar pelos livros. Existem 3 formas de economizar com livros: comprar usado, trocar e alugar. Comprar usado funciona quando não tem mudança de edição. Trocar funciona entre pais que têm filhos em turmas diferentes. E alugar funciona em escolas que têm plano de biblioteca com devolução no fim do ano. E tem um detalhe crucial: muita escola exige a edição atual do livro, mas na prática o conteúdo muda muito pouco de uma edição para outra. Então, antes de comprar, vale perguntar qual disciplina realmente exige edição nova e qual não exige. E nunca compre livro no desespero. Quanto mais cedo você se informa, mais opções existem. Agora vamos para o uniforme. O uniforme tem 3 problemas: a criança cresce, o uniforme desgasta e o uniforme é caro. Só que existe um truque muito simples aqui: comprar o mínimo obrigatório e complementar com peças lisas que a escola permite. Camiseta branca lisa custa 1/3 do preço da camiseta estampada da escola, e a maioria das escolas aceita camiseta lisa desde que a cor esteja dentro do padrão. Outro truque é comprar número maior para durar o ano inteiro. Para criança de até 11 ou 12 anos, isso faz diferença. E agora, transporte. Transporte é onde muita família gasta por conveniência e não por necessidade. Existem opções como transporte escolar tradicional, carona compartilhada, transporte público e carona organizada entre pais do mesmo bairro. Muita gente paga transporte individual quando poderia dividir o custo com outra família e reduzir 50% sem esforço. Agora vamos para a quinta dica, que é onde poucos pais realmente param para pensar: planejamento. Porque a volta às aulas é previsível. Ela acontece todo ano, nos mesmos meses, com o mesmo tipo de item, com o mesmo padrão de gasto. Mesmo assim, a maioria das famílias encara como surpresa. E quando você trata uma coisa previsível como se fosse um imprevisto, você paga mais e sofre mais. O planejamento aqui é simples. Funciona assim: você anota o que precisou no ano passado, anota o que sobrou, anota o que estragou rápido e anota o que foi comprado no impulso. Depois disso, você tem um mapa real do que vai acontecer no ano seguinte. E aí, você divide o valor anual por 12 meses. Isso transforma um gasto pesado em um gasto leve. Isso faz você comprar mochila na época barata, caderno no mês barato, uniforme no período certo e livro com calma.
Agora pensa comigo um segundo. O que mais pesa na volta às aulas não é a compra grande, é a soma das pequenas compras repetidas. Porque a compra grande, o pai e a mãe planejam. A compra pequena vai no automático. E é aqui que está o grande segredo dessa conversa. Enquanto todo mundo está falando de como ganhar mais dinheiro, poucos estão falando de como parar de perder dinheiro. E na volta às aulas, o dinheiro escapa nas frestas. E você não precisa cortar tudo, não precisa ser radical. O que muda o jogo é trocar automático por consciente. Ao invés de comprar porque é tendência, comprar porque faz sentido. Ao invés de comprar no pico, comprar fora do pico. Ao invés de dar dinheiro de lanche, planejar lanche. Ao invés de fazer tudo na correria, fazer um pouco antes. Então, antes de terminar, pensa rápido. Em qual dessas áreas você está perdendo dinheiro sem perceber? Material duplicado, item de marca, lanche, trio silencioso ou falta de planejamento? Se você já identificou uma, já está na frente. Agora, se você quiser, comenta qual item da volta às aulas sempre te irrita ou você acha um absurdo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixar o like e se inscrever